Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras. Vamos começar a falar de Flamengo e São Paulo, lembrando amanhã nossa transmissão a partir das 15 horas. A gente tem aqui, produção, já posso trazer os números, já quer trazer logo a provável escalação. O Flamengo, o trio do Flamengo, Gabigol, Bruno Henrique e Michael tem mais gols somados, somente esses, né, do que todo o ataque do São Paulo, né? O trio do Mengão tem 29 gols, enquanto o São Paulo tem 24, né? O São Paulo que não vive, né, um bom momento, a gente vai vendo aí a provável escalação do Flamengo, vou passar para vocês e vou passar para o Marcos comentar logo em seguida, falando também desse número, dessa curiosidade, né? O trio que vai estar em campo amanhã, a provável escalação, você viu o Renato ali meio pensativo, né, meio reflexivo e tal, ó. O Flamengo deve ir a campo amanhã com Hugo Souza, Mateuzinho na lateral direita, Rodrigo Caio e Davi Luiz formando a dupla de zaga e fechando a linha de defesa, ele, né, o Ramonzinho, né? E mais à frente nós temos o Ilharão e Andreas Pereira. Depois, no lado esquerdo, Michael, lado direito, Everton Ribeiro, né, que volta de suspensão. Depois, Bruno Henrique, fechando, Gabigol. Marcos, queria que você falasse desses números aí, somente 3, né? O trio do Mengão aí soma mais gols, né? 11 gols do Michael e 9 do Gabi e 9 do Bruno Henrique, né? Mais do que o São Paulo. E também essa provável escalação tá do tamanho, você acha que essa é a forma? Eu acho que até isso aí já é um espelho, né? Tirando, né, alguns jogadores, claro, nós vamos passar depois também os desfalques aí do Flamengo, já é um espelho que o Flamengo vem montando para a final da Libertadores. Exato, é o time já que ele vai modelando, testando. E o próprio Renato ele disse na coletiva contra o Bahia que agora é dar rodagem para todo o elenco, para que eles comecem a ter todo mundo ali ritmo de jogo e tentar recuperar o máximo de jogadores possíveis. A gente vê que ele já está com a zaga ideal, né? Que é o Davi Luiz e o Rodrigo Caio. Com certeza, os dois estando inteiros é a zaga que vai entrar na final da Libertadores. Sobre o nosso ataque aí mágico e goleador, é bom falar que o Michael tem 10 gols em 14 jogos. O Gabigol chegou ao 100º gol com a camisa do Flamengo. E o BH simplesmente meteu um hat-trick no primeiro turno contra o São Paulo. Então, se é para falar de número e é para falar de gol, não é à toa que o trio tem mais gol do que o São Paulo, que tá brigando para não cair. Não tá tão desesperado quanto o Grêmio, mas tá a 5 pontinhos ali da zona de rebaixamento. Né, e o Flamengo, né, que espera aí. Porque assim, o São Paulo tem sido uma carne de pescoço, vamos colocar assim, do Flamengo nos últimos anos. A gente, até na era, né, do Jorge Jesus, a gente não conseguiu vencer o São Paulo. E também com o Ceni, a gente amargou, né, aquela eliminação na Copa do Brasil, com aquele erro do Hugo Souza. Depois teve aquele jogo também, o último jogo da rodada final do Brasileirão, a gente acabou perdendo, tendo que torcer para, né, pro Corinthians, né, não deixar o Inter vencer. E, né, o Flamengo não vence o São Paulo como visitante desde 2011. Eu lembro muito bem daquele gol da vitória, né, que foi o gol do Renato Abreu, uma pancada de fora da área. Era a estreia do Luiz Fabiano, esse jogo era especialíssimo para eles. O Luiz Fabiano tinha ido para a Europa, rodou e tal, voltou, os caras fizeram uma grande festa, pompa, apresentação no estádio, Luiz Fabiano, fabuloso, não sei o quê. E aí, rapaz, no dia da estreia do cara, o Flamengo foi lá e fez história, né? Vencendo a partida com um gol do Renato Abreu. Foi 2-1 essa partida, né? O Flamengo abriu o placar com o Thiago Neves. Tô olhando aqui de cabeça, não me vê na matéria. Se eu estiver errado, eu me corrijo. Thiago Neves, aí o São Paulo empatou com o Dagoberto, um pancadão de fora da área. E depois, no segundo tempo, né? Aí depois também uma pancada de fora, um chute até fraco. Aí desviou, enganou o Rogério Ceni e o Flamengo fez gol. Tá na hora já de quebrar esse tabu, né, Marcos? Porque o jogo de amanhã, lógico, Flamengo, matematicamente, o Flamengo tem chances ainda de conquistar o Brasileirão. E também, como o jogo serve como uma preparação já de dar rodagem aos jogadores, ritmo de jogo, o Flamengo, no mínimo, tem que ter uma boa atuação nessa partida, né? Não dá para esperar outra coisa, jogar com os números somente, com tabu e tal. E vale lembrar também, essa geração também é danada em quebrar tabus, né? Gabigol, não preciso nem falar. Assim, vamos começar aqui que o treinador do São Paulo é o Rogério Ceni. E para quem não lembra, tava um desastre aqui no Flamengo. Não tá diferente lá no São Paulo.
Então, quem está preocupado com o desempenho do Renato Gaúcho, já fica tranquilo que do outro lado, o treinador também não é grande coisa. O Flamengo, cara, agora, nesse momento, embora, como o Túlio tenha dito, tem chance matemática, a gente tem que cair na real. Tem que parar de ser um pouquinho iludido. O brasileiro já foi. E eu venho falando lá no Papo de Urubu. A gente tem que empurrar, tem que torcer muito, dar todo o apoio para a galera, para eles jogarem o melhor futebol possível aí nessa reta, para 2 motivos. Encurtar o máximo possível a distância do Atlético Mineiro. Se for para eles ganharem, que eles ganhem. Mas que eles ganhem 1 ponto na nossa frente, 2 pontos na nossa frente, não 10, 15 disparado. Porque fica feio. E segundo, quanto melhor o Flamengo for jogando, mais entrosado e mais ritmo de jogo o time vai ter para o dia 27. É o que vem acontecendo com o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, por exemplo, já desistiu do Brasileiro tem um tempo. E o Palmeiras está na nossa frente ali 1 ponto, se eu não me engano. Mas ainda assim o Palmeiras vem se esforçando e vem jogando uma boa bola, que é para chegar entrosado no dia 27. Não é à toa que o Palmeiras vem, acho que, de 5 vitórias consecutivas no Brasileiro. O Flamengo tem que repetir o que o Palmeiras vem fazendo. Tentar jogar o melhor futebol possível, tentar entrosar os jogadores, porque a gente ainda tem esse problema, né, Túlio? Entrosar os jogadores, porque cada jogo é uma formação diferente. Tem isso. Não é só ter desfalque, é que os desfalques alternam nos jogos. Então, se você pegar a escalação dos jogos, cada jogo é um time diferente. Tem sempre uma peça ou outra nova. Não, e isso prejudica, até eu falo isso, né? É que essa questão de você poupar o jogador, de você, vou aqui dar uma poupada aqui, porque o cara tá muito desgastado. Assim, isso prejudica o Flamengo de uma forma tão grande, o estilo de jogo. Eu até acho que eu falei isso no pré-passado, ou no pós-jogo, não lembro agora, que, de certa forma, isso acaba prejudicando o Renato, né? Porque por mais que a gente tenha, né, uma equipe que, pô, bota de novo a escalação, produção, por favor, rapidinho. A gente tem uma equipe, ó, tirando, aí ele botou do São Paulo. Não, é rápido. Ó, eu acho que só o Davi Luiz, que não estava no elenco aí, o Michael chegou em 2020, já tem, ou seja, mais de um ano jogando, o Ramon é da base, o Mateuzinho também, desde 2020, já atua no profissional. Tem o André, assim, que jogou junto com o Davi Luiz. Talvez o Andrés e o Davi Luiz sejam jogadores, né, que, vamos dizer assim, que tenha menos entrosamento coletivo, mas mesmo assim, uma coisa é você jogar com o Isla e você jogar com o Felipe Luiz, outra é você jogar com o Ramon e com o Mateuzinho. Tem uma diferença, né, muito grande. Aí cada jogo também, a dupla de volante, sempre alternando, né? O Andrés a gente não sabe se ele no Flamengo definitivamente ele vai jogar de meia, se ele vai brigar de fato pela vaga de segundo volante. O Michael é titular? A gente não sabe, né? E isso, assim, isso não é diretamente culpa do Renato. É uma culpa que a gente tem um departamento médico problemático, né? Que é questionado internamente também, né? Eles não vão falar isso abertamente, mas internamente também é questionado e prejudica, cara, o nosso jogo, porque eu hoje já não vejo tão ruim o Flamengo, aquelas partidas que serão no Sul, né? Justamente para o Flamengo logo depois seguir para o Uruguai para a final da Libertadores, que isso seja ruim para o Flamengo. Porque vai ser importante a gente ter jogos. Em 2019, antes da final da Libertadores, a gente tinha menos opção. Se olhar para o banco, eu já sabia já substituições quase de cor do Jesus. Em todo jogo ele botava Diego, que virou reserva depois que chegou o Gerson, no segundo semestre, Vitinho e Lincoln. Às vezes ele alterava, mas eram 3 substituições, não tinham 5 ainda. Eram 3 substituições certas, porque eram praticamente as únicas opções que ele tinha. Hoje, o Renato tem uma gama maior de qualidade de jogadores, né, para ele colocar, mas esses jogadores geralmente não estão à disposição. Ele tem que colocar o que dá para colocar e com certeza prejudica, assim, a preparação para a final. Por isso que eu, assim, eu sempre falo, às vezes, perdeu e tal. Beleza, faz parte do jogo, mas você perder, como a gente perdeu para o Atlético Paranaense, né, no Maracanã, depois aquele empate no 2-2, jogando, né, que você fala assim, caramba, como é que vai ser dia 27 jogando dessa forma, que é o que mais preocupa, né? Mas, deixa eu só dar a lida aqui para dar continuidade aqui.